Fala galera, beleza? Bem-vindos ao Bora Mundo, vamos a mais um vídeo de história, certo? Estamos falando da República Velha, República do Brasil. Vamos continuar aqui, eu vou falar hoje da primeira Constituição e das primeiras estruturas da Constituição, beleza? Então vamos ao texto, já vai fazendo as suas anotações aí. A partir de 15 de novembro de 1890, reuniu-se no Rio de Janeiro a Assembleia Constituinte, tendo como missão elaborar uma nova Constituição republicana, que foi promulgada em 24 de fevereiro de 1891. Vejamos resumidamente alguns de seus tópicos principais. Aqui são os tópicos principais que eu vou ler para vocês, são os tópicos que vão estabelecer um formato de governo republicano, certo? Inclusive, muitos deles ainda estão hoje aí funcionando, tá? Você goste ou não. Primeiro, governo e Estado. O Brasil adotou a forma de governo republicana, com sistema presidencialista. O presidente tornou-se chefe de Estado, auxiliado por ministros. O Estado passou a ser federalista, ou seja, as antigas províncias do Império foram transformadas em Estados-membros, ganhando autonomia para eleger o seu governador e os seus deputados estaduais. Isso é legal, que é um formato que vigora até hoje em dia, que você já conhece, tá bom? Cada estado teria uma constituição própria, que, entretanto, não poderia contrariar as normas da Constituição Federal. Isso daqui é aquilo que você já viu, que existem algumas leis diferentes dentro de alguns estados, vários tipos de leis, tá? Leis civis e tudo mais, que são diferentes e mudam de estado para estado, como sistema rodoviário, sistema civil, uma série de questões aí, principalmente burocráticas. Por quê? Porque desde o começo do sistema da República existe essa autonomia do Estado mexer na sua Constituição própria, tá? Desde que ele não violasse a Constituição Federal, a Constituição principal. O governo republicano, o Estado federalista e o presidencialismo são mantidos até hoje no país. E aí, lógico, exceto por um curto período na década de 1960, quando se adotou o parlamentarismo como sistema de governo, que nós estamos falando então da ditadura militar. Segundo ponto, divisão dos poderes. O Estado brasileiro passou a ter 3 poderes independentes: o executivo, que é exercido pelo presidente da República e pelos ministros de Estado; o legislativo, que é o segundo poder, exercido pelo Congresso Nacional, composto da Câmara dos Deputados e do Senado Federal; e o judiciário, terceiro poder, cujo órgão máximo era o Supremo Tribunal Federal. Essa divisão de poderes também vigora até hoje no país, e é a divisão que você conhece. Terceiro ponto, o direito a voto. Isso daqui talvez tenha sido o que mais transformações a gente vai ver do meio do texto para frente, tá? O direito do voto foi garantido aos brasileiros maiores de 21 anos, excetuando-se analfabetos, mendigos, soldados e religiosos sujeitos à obediência eclesiástica. As mulheres também não podiam votar. O voto era aberto, ou seja, os eleitores eram obrigados a revelar publicamente em que candidato votaram, o que permitia aos grandes fazendeiros pressioná-los na hora da votação. Imagina, se você E aí, lógico, se fazia um grande problema, então você meio que subornava uma parte da população que estava no seu entorno, como fazendeiro ou como um indivíduo que tinha poder ali na sua região e tal. Como você sabia em quem a pessoa votou, fazia uma pressão, uma espécie de suborno, de chantagem, uma pressão negativa para que a pessoa votasse em quem você indicasse para ela ou nela mesma. Mas isso fazia com que essa situação fosse possível, tá? Afinal de contas, você tinha que declarar e mostrar para quem você estava votando. Imagina você trabalhar para um fazendeiro e votar num deputado que era contra a dinâmica de sistema de serviço desse fazendeiro, né? Ia ser ruim para você. Para o historiador José Murilo de Carvalho, do qual eu pessoalmente indico que vocês leiam várias obras, a República consolidou-se excluindo o envolvimento popular no governo. Na capital da República, a cidade do Rio de Janeiro,
Os acontecimentos políticos eram representações em que o povo comum aparecia como espectador ou, no máximo, como figurantes. Isso daqui é uma coisa que nós vemos que vai se arrastando na dinâmica política de muitos países, Brasil e tudo mais, né? Onde existe uma pseudo-vontade do povo e aí existe o papel dos governantes que muitas vezes nem consideram a vontade do povo. Isso daqui é algo corriqueiro dentro de uma dinâmica de república, certo? Sem os caminhos da participação política, o povo do Rio de Janeiro concentrou-se na sua atividade social dos bairros, nas associações, nas igrejas, nas festas religiosas, nas rodas de capoeira, etc. Foi o futebol, o samba e o carnaval que deram ao Rio de Janeiro uma comunidade de sentimentos por cima e além das grandes diferenças sociais que sobreviveram e ainda sobrevivem. Negros livres, escravos, imigrantes, proletários e classe média encontraram aos poucos um terreno comum de autorreconhecimento que não lhes era propiciado pela política. Essa é a parte do texto do livro O Rio de Janeiro, Os Bestializados, que é do José Murilo de Carvalho. No decorrer do período republicano, os segmentos sociais excluídos passaram a lutar pelo direito de voto. Ao longo do século XX, o voto passou a ser secreto e as mulheres, os religiosos, os analfabetos, assim como os maiores de 16 anos, conquistaram o direito de votar. O que nós estamos vendo nesse texto aqui, tá? A gente está vendo uma configuração da primeira estrutura da primeira república do Brasil, a república que vai ser chamada de República Velha, tá? Então ela já vem com uma estrutura republicana, certo? Com as suas limitações conservadoras, como a gente já sabe, e aí trazendo e causando uma série de modificações na estrutura. E ela mesma foi sendo atualizada e modificada com o tempo, como nós podemos ver aqui na questão do voto. O voto tinha uma configuração, depois a população começou a fazer pressão e mudar essas condições de voto, certo? Para algo mais democrático. É isso, esse é o primeiro texto, nós lemos sobre a primeira Constituição da República, esses são os pontos principais e mais importantes da estrutura da República, são ótimos para você estudar, para você anotar, para entender o que veio ser estabelecido de forma primeira, para depois entender o que são as modificações. Próximo texto, governo de Deodoro da Fonseca, a gente vai falar sobre os governos militares. É isso aí, tamo junto, valeu, espero que você tenha curtido, gostado e entendido essa configuração, esses pontos importantes, e entendido também como é interessante que muitas estruturas que nós conhecemos hoje da política, elas são da Primeira República, elas são estruturas já mais antigas, do primeiro momento desse novo tipo de governo, que sai a monarquia e entra o governo republicano. Certo? É isso aí. Gostou? Quer ajudar? Escreve aqui nos comentários o título do vídeo pra galera achar mais rápido. Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo e até mais.